Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast. Até esqueci o nome do podcast. O podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino a dominar a sua timidez e a sua expressão para que você possa falar em público sem medo. Eu sou Elisan Correia e o tema desse episódio é como a falta de expressão te atrapalha ao falar em público, tá? Como que você não controlar a sua dicção, a sua voz, a gente vai falar de voz hoje, aumenta a sua timidez, ok? Seja muito bem-vindo nesse domingo, eu tenho uns recadinhos rápidos. 10 segundinhos de recado, hein? Primeiro, grupo do WhatsApp, link na bio ou link aí na descrição. Segundo, dia 27 de março, nós faremos um evento ao vivo, tá? Vamos fazer um evento ao vivo. Estou preparando tudo para que seja ao vivo. Se não for ao vivo, tá tudo bem, tá tudo bom. Mas vai ser no dia 24 de março, ok? E vamos lá. A gente está fazendo umas lives aqui falando sobre alguns atalhos e alguns obstáculos para você conseguir falar em público sem medo, né? E hoje a gente vai falar sobre expressão. Como você sabe, se você acompanha o canal aqui, você sabe que expressão tem alguns âmbitos, né? E a gente vai falar hoje sobre dicção e articulação. É uma coisa muito negligenciada, as pessoas deixam de lado isso, e isso atrapalha muito na hora do vamos ver, na hora que você tá lá pronto para falar em público, na hora que você tá ansioso, quando você começa a ficar muito nervoso, quando a timidez te pega e você fica assim, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? O que eu faço? E você começa a travar, e aí começa a travar ainda mais, e dá mais vergonha, e trava mais, e dá mais vergonha, e quando você vê já, pum, desmaiou, caiu duro ali no chão, porque você não soube como se preparar para você falar em público, tá bom? Preparação é fundamental, ok? Vamos lá. A perguntinha que eu gosto de começar aqui. Por que, que as pessoas, como que as pessoas elas se enganam, né? Como que elas confundem esse tipo de coisa? Bom, geralmente gritou. Geralmente, geralmente a expressão ela é tratada como se fosse uma única coisa, como se ela fosse um bolo de uma única parada. E a expressão ela é como se fosse uma cebola, ela tem várias camadas. Ela tem várias camadas, e dentro de cada camada tem outras camadas, tem mini camadas, tá? Então, a expressão, quando você trata ela de uma única forma, você acaba negligenciando vários pontos dela. Por exemplo, a gente entende que nossa expressão, ela pega voz, ela pega vocabulário e ela pega corpo. Quando você trata só essas três coisas com uma única coisa, expressão, você está sendo muito abrangente. Não tem como você conseguir especificar para mim aonde você está tendo mais dificuldade se você trata como um todo. A expressão, são vários pontos dela, tá? São várias camadas. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade com expressar aquilo que elas pensam, mas não têm dificuldade com voz. Tem pessoas que têm dificuldade em expressar aquilo que elas pensam, mas elas têm muita dificuldade com entonação. Tem pessoas que têm dificuldade de expressar aquilo que ela pensa e não têm dificuldade com expressão, com entonação. Então tem pessoas, e ó, a voz, cada camada, ela tem várias outras camadas. Quer ver? Ó? A gente tem três tipos de expressão: voz, vocabulário e corpo, ok? Beleza, dentro dela a gente tem várias camadinhas. Dentro do vocabulário, por exemplo, tem eloquência, que é você falar mais bonito, tem você expressar em palavras aquilo que você pensa, ok? Tem como você ser mais direto, esse tipo de coisa, né? Oratória, essa paradinha mais legal, retórica, direto ao ponto. No corpo, a gente falou um pouquinho de corpo ontem, né? A gente falou sobre expressão corporal, a gente tem vários aspectos. Tem como você transmitir emoção com o seu corpo, tem alta performance, que geralmente encaixa na oratória, e tem o controle geral do corpo, que é esse controle da ansiedade, que é aquele palco quente, que a pessoa está falando, fica se mexendo, a pessoa não controla as coisas que ela está fazendo. Não necessariamente são movimentos pensados que a gente utiliza na oratória, são movimentos involuntários, que a pessoa fica se coçando, ela fica nervosa, enfim, falamos ontem um episódio inteiro sobre isso, tá? Vai lá, episódio 10 desse nosso podcast, ok? E na voz, nós temos alguns aspectos, né? Vamos lá, voz, a gente tem o controle geral, né? Controle geral de voz. Ah, mas, pô, vamos especificar? A gente tem o quê? Tem tom de voz, altura, né, cara? Tem gente que fala baixo, tem gente que não consegue falar alto, tem gente que não tem essa potência vocal, né? Consegue falar alto, é muito tímido, ou porque ela realmente não tem essa potência, não trabalha o diafragma dela para que ela consiga projetar a voz dela. Na voz a gente também tem dicção e articulação, que é o que a gente vai falar hoje sobre isso.
que é muito deixado de lado e que te atrapalha demais na tua timidez. A gente também tem entonação, que é você dar ênfase nas coisas, ok? Também está muito ligado à oratória, ok? E vamos lá, gente, e tem várias outras coisas, gente. A gente ficaria aqui a manhã inteira falando sobre essas várias camadas que tem dentro da expressão. Eu geralmente deixo isso muito detalhado dentro da oficina. Dentro da oficina eu falo assim, ó, cara, é essa e assim que você faz, é essa a dicção, e assim que você faz, é essa expressão, e assim que você faz, e vai controlando, e tem exercício, tem tudo mais. Mas vamos passar um contexto, vamos passar uma base aqui para vocês, ok? Vamos lá, por que é tão importante você dominar então a sua dicção, você trabalhar a sua dicção, ok? Cara, dicção é um fator importantíssimo para quem quer falar em público. Porque quando você, pensa comigo, você está lá falando em público e de repente você trava numa palavra comum. Você está falando e você travou. Isso vai te gerar ansiedade e timidez. Você vai começar a pensar, pô, travei, que merda, hein? O que os outros estão pensando, não sei o que, não sei o que. Aí você já começa a perder mais controle sobre a sua expressão. Você vai tentar falar de novo e trava de volta. Ou mais pra frente você vai ficar muito cabreiro com aquilo, preocupado, ansioso, de fato, com aquilo que vai acontecer. Você vai ficar assim, meu Deus, e se acontecer de volta? E se eu travar de novo? E se? E aí você fica naquela enrolação do e se, e vai te gerar uma grande ansiedade. Vai tirar a tua performance. Às vezes vai evitar com que você fale em público. Então, para que você consiga falar em público, é fundamental você dominar sua timidez, é lógico, mas é fundamental você dominar, dentro da expressão, dominar a dicção. Dicção, cara, é uma parada que as pessoas deixam muito de lado. Dicção é uma coisa que está em todo mundo. Quando você tem uma dicção ruim, as pessoas não te entendem. Pelo fato delas não te entenderem, isso vai te gerar mais ansiedade, você vai ter que ficar repetindo as coisas. Então, é fundamental, cara, é fundamental que você trabalhe, aprenda a dominar essa tua expressão, dentro da expressão, aprenda a dominar a dicção, ok? E vamos seguir. Perguntinha ouro aqui. Por que eu deveria investir tempo ou dinheiro nisso, Elisan Corrêa? Olha, existem diversos fatores, mas eu quero falar um. A dicção, quando você treina ela, você tem uma parada que é mais tangível do que intangível. Tem muita coisa que a gente treina que não é tão tangível assim. Vocabulário, por exemplo. Quando a gente começa a treinar, demora um pouquinho pra gente começar a perceber retorno sobre isso. E essa é uma das coisas que eu falo sobre ansiedade. Para você reduzir a tua ansiedade, você precisa ter pequenas vitórias, digamos assim. Por isso que a gente sempre trabalha com coisas fáceis para você conseguir fazer. Posso dizer fácil? Não, tô exagerando aqui em questão de fácil, porque fácil depende do ponto de vista. Simples, tá? Eu geralmente separo coisas simples para que você tenha aquela vitória, para que você consiga fazer. Não adianta nada eu te passar um exercício que você não consegue fazer. Isso vai te gerar mais ansiedade, você vai ficar ainda mais nervoso, vai ficar ainda mais preocupado, principalmente com a sua comunicação. Você vai falar, pô, eu não consegui fazer, então eu sou um lixo da sociedade, eu não consigo me expressar, eu não nasci para isso, não sirvo para falar em público. Então é por isso que a gente trabalha pequenas vitórias. E a dicção e a articulação vai te ajudar muito nisso. Porque ela tem vitória, as vitórias dela são palpáveis. Você consegue notar de um dia para o outro, com exercícios de dicção, que você, cara, tá melhorando. Eu tenho uma dicção preguiçosa, eu já vou falar sobre isso, mas eu tenho, para mim, um dos principais fatores da comunicação, onde eu tive que me especializar, onde eu tive que correr atrás mesmo, foi a dicção. Porque se eu não aprendesse a trabalhar a minha dicção, isso gerava muita ansiedade. Pensa de novo, se você começa a falar em público e você trava, cara, você trava com uma palavra, você começa a gaguejar com uma coisinha simples, que era para falar paralelepípedo, e você fica e você tenta falar caixa, e você não consegue, você tenta falar isso, luz, tripés, você começa a tentar falar as coisas que você precisa falar, e você começa a travar. Isso vai gerar muita ansiedade. Então, quando você investe tempo ou dinheiro para você aprender, e a gente já entendeu que dinheiro compra tempo, né? Então, quando você investe tempo ou dinheiro nisso, você começa a aumentar a tua musculatura, tá? E pensa como se fosse uma musculatura mesmo, como se fosse uma coisa que você consegue ganhar massa com o treinamento. E o teu objetivo é ganhar massa nesse quesito aqui, tá? Você precisa ganhar massa em questão de articulação, em questão de dicção, principalmente
principalmente se você é tímido. Porque quando você é tímido e você trava, você fica ainda mais tímido. Se a pessoa já não. Ela tem uma baixa timidez, a pessoa ali não é de boa, tá tranquila, ela trava. Tem gente que consegue relevar, dá uma coisinha assim, só escorre um suor, uma lágrima, mas ela continua. Quem é tímido, travou uma vez, cara, é disso pra pior. Começa a travar, começa a travar, começa a travar. E eu quero trazer um caso aqui, porque a Eleonora Rodrigues da Silva dos Santos, minha digníssima, ela tem muita dificuldade com voz, tá? Ela tem muita dificuldade com voz. E ela tem muita dificuldade com vocabulário. Expressar aquilo que ela tá pensando. Ela consegue, de boa ali, raciocinar, pensar nas paradas que ela precisa falar, mas quando ela vai transpor para palavras, isso é uma grande dificuldade para ela. E a gente tem trabalhado isso. A outra parada é a voz. E dentro da voz tá a dicção. Mas não necessariamente a dicção, está a articulação. Está em ela continuar falando e ela não aquecer a voz dela. Ela não trabalhar a voz. E aí ela começa a falar e começa... Peraí, desculpa, gente, falhou a voz. Daí ela continua falando, desculpa, falhou a voz. Então começa a falhar a voz. Você percebe que dentro da voz existem várias camadas que a gente precisa trabalhar? A minha não era voz. A minha não era projeção. Eu consigo falar alto, tranquilo, eu consigo me expressar com clareza, beleza, mas o meu problema maior é porque eu tenho uma dicção preguiçosa. Eu costumo não articular muito. Você já viu aquelas pessoas que elas articulam, sabe? Tipo, 10, Esparta! E dá o chute no cara. Então, eu não sou esse tipo de gente. Minha articulação é preguiçosa. Eu quase nem mexo minha boca para falar. Então, eu tive que desenvolver ferramentas baseadas em outras para que eu pudesse melhorar a minha dicção preguiçosa. E eu sei que tem muitas pessoas por aí que têm uma dicção preguiçosa. Esse daqui é o máximo do máximo da minha articulação quando eu tô falando. É muito preguiçosa. É preguiçosa ao ponto de cara, se eu pudesse falar sem abrir a boca, eu falava. Se eu pudesse comunicar com os outros sem abrir a boca, beleza, eu falava. Mas é importante você entender que quanto mais tempo você investir nisso, melhor você vai ficar. A dicção é uma parada que ela é muito mensurável. Você consegue ver de um dia pro outro que você está melhorando. Tem exercício que você vê na hora. Tem exercício que você faz e você fala, caraca, ó, já tô falando melhor, já tô melhorando. Isso dá um up na tua autoestima, sabe? Você dá um soco na ansiedade, que você manda a ansiedade lá para baixo. Você fala assim, cara, eu tô vencendo aqui você, rapaz. Estou me expressando melhor. Já estou melhor, sabe? Então, isso é fundamental, ok? E se você quer falar em público, você precisa, anota na testa aí, você precisa dominar a sua expressão. Ok? E a expressão tem vários âmbitos, mas falando diretamente aqui sobre dicção, você precisa trabalhar a sua dicção, ok? Vai te gerar muito esse benefício de conseguir falar em público sem medo, com segurança. Como que você consegue falar em público sem medo? São vários aspectos. Esse é um deles. Cara, quando você domina essa expressão, ontem a gente falou sobre corpo, né? E corpo, voz e vocabulário. Quando você domina essa expressão, você é como se você colocasse uma armadura, você está blindado para muitas coisas ali que estão. Você está preparado, você se preparou para aquilo, tá? E existem diversos exercícios. Aqui no final desse vídeo eu vou passar alguns para você, mas eu preciso que você entenda isso antes. Preciso que você entenda a importância da dicção, porque muitas vezes a gente deixa a dicção de lado. A gente fala, cara, a dicção tá de boa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, se eu fosse para colocar numa balança, uma das principais coisas que eu Elisanzinha, ainda preciso trabalhar muito é a dicção. É dicção, cara, e eu tenho vários exercícios, eu desenvolvi vários exercícios que me ajudaram, e eu quero te passar alguns deles também, tá? Mas eu acho que é fundamental, eu acho que é importante demais você colocar no teu mapa, colocar no mapa ali mesmo que a dicção, ela vira o jogo muitas vezes. Muitas vezes uma pessoa que é muito tímida, pode ser porque ela tem um problema grande com dicção. E quando ela passa a dominar aquela expressão dela, ela é um facilitador para ela dominar a timidez dela, tá? Vamos lá. Ó, a Valkyrie tá falando aqui, ó. Também tem dicção preguiçosa. Percebo que quando articulo melhor, fico mais confiante. É verdade, cara. Confiança é fundamental, Valkyrie. Quando a gente tá falando em público, seja em qualquer aspecto, pode ser numa entrevista de emprego, pode ser em qualquer coisa. Pode ser para você chamar a pessoa para você sair, no teu trabalho, em muitas coisas. A dicção, ela é fundamental. Porque
Eu compartilhei um áudio esses dias no Stories de uma cara tentando falar um negócio muito engraçado. Ele tá tentando falar um negócio da escola dele e falou e não conseguia concluir aquilo por problema de dicção. Aí no final ele dá um grito no áudio e ele, sabe? É isso que a gente sente quando a gente tem dificuldade com a expressão, né? Com a dicção. Porque a dicção, ela tá presente em todo ser humano que quer se comunicar com a voz. Tá presente, cara. Você precisa trabalhar isso, ok? Vamos colocar no mapa, vamos colocar no radar aí. Muito bom, Valkyrie, muito bom. Tem que trabalhar bastante, tá? Já passei vários exercícios aí que a gente aprende a aquecer, que a gente aprende a tonificar ainda mais a nossa dicção em si, tá? Porque dicção tem vários pontos aqui e eu já vou chegar lá, beleza? Se eu não fizer, Elisa, o que acontece se eu não quero aprender isso? Eu entendi que a dicção é boa, é importante, mas eu não quero aprender. Primeiro que você vai correr muito risco de travar quando você estiver falando em público, tá? E, de novo, falar em público é falar com uma ou mais pessoas, às vezes nem precisa de pessoa, tá? Só na frente de uma câmera aqui. É se expor, tá? Então, corre muito risco de você travar, e é travar real. Eu já vi casos de gente que travou com a dicção, cara. Ela tava falando uma parada e não conseguia, tentou uma, tentou duas, tentou três, não conseguia. E o vocabulário te ajuda muito nessa parte, tá? E eu já só quero separar isso aqui. Porque quando a pessoa trava, ela trava tipo por problema de dicção, ela consegue ter outra solução utilizando o vocabulário. Mas é fundamental, cara, é fundamental que você entenda o quão necessário é você despender pelo menos 2, 3 dias por dia. 2, 3 minutos por dia para que você possa aprender a trabalhar. Não precisa nem se aprender, para que você possa trabalhar a sua articulação e a sua dicção. É fundamental isso. Anota, escreve na testa, faz uma tatuagem, faz alguma coisa aí pra você olhar todo dia pra isso e falar assim, opa, dicção. Esqueci dicção, bota no espelho, bota em algum lugar, cara, porque se você quer dominar a sua timidez, se você quer se expressar melhor, a dicção, ela tem que estar no teu mapa. Ela tem que estar no teu radar, tá bom? Então, acontece isso quando você você trava, cara, você sabe, você não consegue avançar com aqueles problemas. E por que eu disse que o vocabulário, ele te ajuda muito na dicção? Porque tem palavras, cara, que realmente são muito difíceis. Tem palavras que nós não estamos acostumados a falar. E você tenta falar ela de uma forma que você vê que você vai travar, você procura outra alternativa. Eu já fiz isso várias vezes. E faço isso direto, nos vídeos aqui principalmente. Porque aqui eu tô falando o tempo todo com você, não tem corte. Tô aqui, eu tô diretão aqui com você. Então, quando você tem uma dificuldade, isso aqui já é uma dica para você. Quando você tem dificuldade com uma palavra, o vocabulário vai vir como um alicerce para te dar uma base de apoio para que você consiga articular com outra palavra. Você possa utilizar outra palavra que quer dizer praticamente a mesma coisa. Na língua portuguesa é uma língua muito rica, principalmente em questão de várias coisas, né? Uma língua muito difícil, mas é uma língua muito rica que uma coisa diz várias e várias coisas diz uma. Então, quando você tem um leque de vocabulário bom, que é aquele exercício do leque de vocabulário, quando você trabalha o seu vocabulário para se expressar melhor, já tem episódio aqui ainda, principalmente do podcast, episódio longo de 1 hora aí, tá? Que você aprende a melhorar a sua expressão através do vocabulário. Isso vai te ajudar muito, porque você não vai gerar aquela ansiedade. Pô, não consegui falar desse jeito, dá a volta e tenta falar de outra forma. Ok? A gente usa muito isso quando a gente está tentando falar inglês. Ah, não sei como falar determinada palavra. Ok, deixa eu procurar outro caminho para que eu possa chegar no mesmo objetivo. Funciona da mesma forma quando você tem uma palavra que é uma barreira ali para você. Uma palavra muito difícil de dicção e você fica assim, cara, como que eu vou falar essa palavra? Não consigo, deixa eu tentar explicar de outra forma. Aí você explica de outra forma, ok? Vamos lá. Como eu falei, eu tenho uma dificuldade grande, uma dificuldade natural minha de dicção, né? Eu tenho, cara. É minha, preguiçoso, desde pequenininho, não gostava de articular. E quando você não gosta de uma coisa, você não melhora ela. Primeiro você faz, depois você melhora, né? E se você não gosta de fazer, você não vai melhorar. Não tem como você melhorar uma coisa que você não faz. E depois que eu comecei a entender a necessidade grande de dicção, principalmente para você projetar ainda mais sua voz, quando você quer falar muito alto, você precisa ter uma articulação boa. Eu comecei a entender que a dicção, ela tem alguns aspectos. E eu comecei a pensar nos aspectos que você deixa de lado, porque é natural teu, e você não quer se esforçar muito. Ai, meu Deus, eu não quero enfrentar essa batalha contra a minha dicção. E você começa a focar nos pontos que você tem
ahn, mais força, digamos assim, tá? E eu consegui separar a dicção em 3 pontos aqui. Poderia separar até em 4, mas a primeira é a nossa o lábio mesmo, tá? A gente precisa articular, ok? E esse é o meu problema, porque eu não articulo muito. Eu falo aqui com a boquinha fechada, quase tá de boa, pra mim tá tranquilo, porque eu consegui desenvolver técnicas onde eu aprendi a trabalhar muito mais com a língua e muito mais com a respiração. Então são os outros 2 pontos aqui, ok? A gente tem o lábio, ok? A gente tem a língua e a gente tem a nossa respiração, que ela vai ajudar, lógico, na voz. Então eu comecei a ver, pô, onde que eu consigo melhorar muito sem me desgastar tanto? Porque às vezes tem exercício que você não quer fazer porque te desgasta e tudo mais e tá tudo bem. Foi na voz, na respiração, na potência da voz e a outra foi na língua. Exercícios que vão tonificar a tua língua para você não travar em palavras comuns, em palavras simples, tá? Então foi nesse ponto aonde eu comecei a focar mais. Porque isso era diferencial para mim. Tem gente que consegue articular muito bem. Cara, que a pessoa o tempo todo fala assim, a pessoa vai e fala bem, e articula, parece que a pessoa, sabe, ela fala com gosto cada palavra, assim, e, pô, tipo o Luciano Huck, assim, com gosto, sabe? Então ela articula muito. Eu não gosto de articular muito. Então eu procurei outras formas para que eu conseguisse tirar performance disso. Eu não poderia perder performance por não ter uma dicção preguiçosa. Se me fizesse perder, eu teria que enfrentar. Falasse, pô, realmente, eu vou ter que enfrentar. Então eu separei esses 3 pontos, que a gente trabalhar muito trabalhar muito a nossa respiração, respiração diafragma, tá? Que vai te ajudar na potência da sua voz. E trabalhar muitos exercícios de língua mesmo, que é para você, cara, tonificar. A língua é um músculo. Quanto mais você trabalhar ela, quanto mais você tonificar, ela vai ficar sarada, vai ficar forte, para que ela não possa, para que ela não trave em coisas comuns mesmo do dia a dia, o que vai te trazer mais ansiedade se você começar a travar, mais timidez, tá? Então, são pontos essenciais, ok? Então, se você eventualmente quer dominar sua timidez, se você quer se expressar em público, se você quer falar em público sem medo, cara, com confiança, coloca isso no mapa. Eu estou sendo repetitivo, que é para você anotar de verdade isso, colocar na tua alma, adicionar aqui e falar assim, Elisazinho, entendi. Aí você vai me deixar mais comum, tá? Você vai me deixar mais feliz. Eu vou ficar assim, beleza, eu acho que você entendeu, eu posso seguir a partir daqui, tá? E outra coisa que você pode pensar, pô, Elisa, mas eu não quero trabalhar minha dicção para eu ser um dublador, eu não quero trabalhar minha dicção para ser um excelente orador, para eu dar palestras, cara, pro dia a dia mesmo, tá? Para você fazer uma entrevista, para você gravar, fazer uma entrevista por vídeo. Às vezes a gente tem muita dificuldade com a câmera, e eu tive muita dificuldade com a câmera no meu início. E eu já controlava minha timidez, controlava minha expressão. Mas justamente pelo fato de ser uma coisa nova, um outro formato de exposição, isso eu tive uma grande dificuldade. Eu vou trazer um outro vídeo aqui só falando sobre isso. Só falando sobre dificuldade de gravar vídeo. Eu já fiz um vídeo sobre como gravar vídeos, né, mesmo sendo tímido, mas eu quero falar um pouquinho dessa dificuldade que eu tive e como que eu enfrentei ela. Quais foram as formas que eu aprendi no decorrer desses anos a enfrentar esse medo da câmera, porque é surreal, cara. Você tá aqui, ó, na frente de um plástico e você ele não responde você. Não tem expressão. Principalmente quando você tá gravando numa live, beleza, a Valkyria tá falando comigo, tá? Eu sei que eu tô falando com ela. Mas, cara, quando você tá num vídeo que não tem expressão, nada, pelo amor de Deus, você fica mal, você fica, caraca, responde, câmera, ri da minha piada, se diverte comigo, ela não faz isso, tá? Vamos lá, a Valkyria falou aqui, estou me sentindo um pouco ansiosa, pois amanhã tenho reunião e preciso me expor. Vou me preocupar com a linguagem corporal e dicção. Boa, boa, Valkyria. Ó, ontem eu fiz um vídeo sobre linguagem corporal. Um vídeo inteiro ali, ó. E não foi um vídeo muito longo, tá? Foi um vídeo de 34 minutos. Se você quiser escutar pelo Spotify, escuta lá, coloca em 2x, você escuta em 15 minutos. Ok? E tem outros vídeos que te ajudam a se preparar, tá bom? Tem vídeo que te ajuda a se preparar para falar em público. E é uma coisa, Valkyria, que já vou colocar para você. Você vai ficar nervosa, você vai ficar ansiosa. Então se prepare para isso. Chegue com os 2 pés no peito dessa ansiedade. Não deixa para lidar com a ansiedade na hora que for acontecer, tá? É inevitável, você vai ficar ansiosa, você vai ficar nervosa. Se você já sabe que você vai enfrentar isso, você já se prepara. Nem está chegando em casa ouviu um barulho ali dentro. Você não tem gato nem cachorro, não tem nenhum bicho ali. Você fala, cara, tem alguém ali dentro, deixa eu pegar um porrete aqui para me defender. Ou deixa eu ligar para alguém aqui. Então você se prepara para enfrentar esse problema, ok? A mesma coisa vai funcionar. Se você sabe que você tem amanhã, você ainda tem muito tempo para você trabalhar.
tá? E tá tudo bem, ok? Manda bala. Se você precisar de se precisar de alguma resposta, tirar alguma dúvida, manda lá no direct que eu tô aqui para te ajudar, ok? Da última vez fiz reunião, gaguejei e fiquei nervosa. Acho que agora você tem aí essa possibilidade de você se preparar para ela. E não é preparar só o texto, só o roteiro que você vai falar. Isso é um dos pontos. É porque a ansiedade ela surge muito quando você não sabe sobre o que você está falando. E aí você fica naquela, né, mercê, porque as pessoas, é natural as pessoas te julgarem. Já falei um vídeo inteiro sobre julgamento. É natural, cara, e tá tudo bem. As pessoas vão te julgar. Você precisa só entender que quanto mais preparado você estiver, o julgamento ele vai vir. Só que você vai saber lidar com ele, ok? Então, se prepara mesmo, não só o texto. Prepara emocionalmente, prepara fisicamente para isso, ok? Vamos lá, vamos seguir aqui. Se você tiver alguma dúvida, Valkyria, manda lá que a gente tá aqui para isso, tá aqui para ajudar, tá bom? Onde que as pessoas mais erram nisso, Elisandro? Com relação à dicção, onde que as pessoas mais erram? Primeiro lugar, como sempre, as pessoas misturam tudo. Elas falam assim, expressão é uma única coisa, e pega aquele bolo de uma única coisa e acha que, eu preciso melhorar minha expressão. Tá, amigo, você precisa melhorar sua expressão aonde? Aonde? Preciso melhorar a minha voz. Ok, voz é o quê? É tua entonação? Você precisa melhorar a sua dicção? Você precisa melhorar a sua respiração? O que você precisa melhorar dentro de voz? Eu preciso melhorar a dicção. Opa, legal, vamos lá, vamos trabalhar isso. Então, quando a gente entende quais são as camadas, fica mais fácil pra gente aprender a lidar com elas, ok? Escreve isso no coraçãozinho, deixa aqui, guardado, com calor no coraçãozinho, que você vai aprender sempre a separar as coisas. Quando você separa, não fica muito mais fácil? Quando você, digamos, você está lavando uma louça e você separa o copo das colheres, dos talheres, depois o prato, depois as panelas, você não começa pela parte mais gordurosa. Você deixa ela por último, você começa pelas partezinhas mais simples, mais limpas ali, onde você consegue realmente arrumar. Tá? Então, existe uma ordem, existe uma sequência, a mesma parada quando você está limpando a casa, cara. Você não começa limpando pelo chão, você começa limpando pelo teto. Depois você limpa as paredes, depois as prateleiras, depois a mesa, depois o chão. Existe uma ordem, existe uma sequência para que você possa aprender a dominar a sua expressão e a sua timidez. Se você pula etapas, você vai ter retrabalho. Se você começa a dominar a sua timidez, por exemplo, eu quero falar em público, e você começa pela expressão, já está começando errado. Porque a gente começa primeiro, lá, por exemplo, dentro da oficina, a gente começa primeiro no seu check-up, para a gente entender quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos. Eu sou muito a pessoa da base de que é bom você fortificar aquilo que você tem muita força. Por exemplo, a minha dicção. A minha dicção, cara, tem dicção preguiçosa. Tá, beleza, o que eu vou fazer? Vou fortificar aquilo que eu posso. O que é? A minha respiração, que vai ajudar nessa dicção, na projeção, e a tonificar a minha língua, para que eu não trave com palavras comuns. Agora, se eu tenho a dicção preguiçosa e fica assim, pô, Elisandro, eu tenho dicção preguiçosa, tá? Não vou fazer nada com relação a isso. Ó a vida, ó azar. Você está deixando a vida me levar, e vida me levar vai te levar para um mau caminho. Tá? Saiba que quando se trata de exposição, ela vai te machucar mesmo, cara. O mundo não é um mar de flores, como diria o Rock Balboa. Ele vai te jogar no chão, vai te deixar lá se você não se levantar. Então tem que correr atrás. É uma dificuldade que todo mundo enfrenta. Pô, primeiro ponto, você tem acesso a essa informação. Se você está assistindo isso aqui, você tem acesso a essa informação. Que maravilha. Quando eu comecei, não tinha tanto suporte assim. Não tinha. Tá? Eu tenho um passo a passo para você que você consiga melhorar mesmo. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que as pessoas erram. Qual é o segundo ponto que as pessoas erram também? As pessoas negligenciam. Elas acham que, pelo fato de não ser tímida, elas não precisam dominar a expressão delas. Separe, cara. Timidez é uma parada e expressão é outra. São coisas completamente diferentes. Uma coisa está ligada à outra, mas não é a mesma coisa. Não é. Se você tem problema com timidez, você tem um problema diferente daquelas pessoas que têm problema com expressão. Da mesma forma, se você tem problema com expressão, você tem problema diferente do que aquelas pessoas que têm problema com timidez. Uma coisa leva a outra sim. Quando você está tímido, você perde controle sobre a expressão. Quanto menos controle você tiver sobre a sua expressão, mais tímido você vai ficar. E vai virar uma gangorra, uma bola de neve esse negócio. Vai começar a crescer, uma coisa vai retroalimentar a outra e já era. Quando você vê, tá no final lá, você pane. É pane no sistema. É desmaiar, é passar vergonha, é suar, passar frio, vontade de vomitar, vontade de ir no banheiro. Por que eu sei disso? Porque eu já passei por isso. Já passei várias vezes por isso.
várias vezes. E não era um momento onde, nossa, Elisa, cara, eu não era tão tímida assim. E eu passava por dificuldade grande, assim, de travar, ficar com vergonha, com medo e não querer mais fazer aquilo. Não querer mais me expor naquele momento. Só querer ir pra casa, só querer ir embora, só quero ir embora, só quero ir embora. Entendeu? Então eu sei o que é passar por isso. Fica comigo aqui, jovem gafanhoto, que eu sei o que é passar por isso. E é por isso que eu tô aqui para te ajudar. Tô aqui num domingo, 10 e 8 da manhã, para te ajudar. Vou estar com você no carnaval também. Não vou pular carnaval, vou ficar com você. Tá bom? Então separa esse tempo que você tem para as suas prioridades. Falar em público tem que ser uma prioridade para você. É uma habilidade futura, é uma parada que está acontecendo hoje. E não só de, eu quero melhorar o meu cargo, eu quero ir bem nas reuniões, como diz aí a Valkyria, eu preciso fazer essa reunião, não sei se é porque você precisa ou se você quer, Valkyria, existe uma diferença, mas o fato é que você tem que fazer, de alguma forma ou outra você tem que fazer essa reunião. Então, são coisas que a gente não consegue evitar. O falar em público a gente não evita. Não evita, de forma alguma. Você pode postergar ele, mas, cara, ele vai chegar. Ele vai chegar uma hora ou outra, ele vai chutar a tua porta e vai falar, tô aqui. Se você não estiver preparado para ele, infelizmente você vai sofrer as consequências, tá bom? Por onde que a gente começa? Deixa eu tomar uma água antes. Vamos lá, por onde que a gente começa? Voz. Quando a gente está falando de voz, eventualmente a gente precisa trabalhar a nossa dicção, a gente precisa trabalhar a nossa potência vocal, né? Que a gente trabalha isso com o quê? Com respiração, entonação e transmitir emoções, ok? É muita coisa, Elisandro. Nossa, realmente, é muita coisa, é muita informação. É que nem você querer aprender uma parada que você aprendia no colégio em um único dia. Você levava um ano para aprender e você querer aprender em um dia. Não dá. É por isso que eu faço vídeos mais diretos, mais falando assim. A gente vai falar hoje sobre dicção. Você entende que voz tem várias camadas e hoje a gente vai falar sobre dicção, ok? Olha lá, a Valkyrie tá falando, é preciso. É uma reunião de paz, mas eu também quero ir embora. Realmente. Então, mas vai precisar falar, né? E se expor. Ó, uma reunião de pais, cara. Uma parada que é comum na vida de todos os pais de crianças pequenas ou jovens adolescentes. Tá aí, uma parada que eu não havia pensado antes. Eu vou começar a colocar aqui nos roteiros, tá bom? Então, a gente vai começar por isso. Vamos começar organizando a casa, beleza? Antes de a gente organizar a casa, eu quero te passar o melhor momento para que você possa fazer. Qual é o melhor momento para eu trabalhar minha dicção, Elisandro? Tá? E se você não quiser, você não precisa me escutar, mas eu te sugiro que você faça pela manhã. Por que pela manhã? Elisandro, a minha rotina é muito louca, a minha também, a de todo mundo todo mundo tem o mesmo tanto de tempo que todo mundo, 24 horas. Só que tempo é uma prioridade. Se isso é uma prioridade para você, então vai lá e separe. Separe, acorda 2 minutos antes, cara. 3 minutos antes. Não precisa ser meia hora, não. Você não. Cara, você não quer se tornar um dublador. Tá? Você só quer melhorar a tua dicção pro dia a dia. Pô, o dublador ele tem que ter excepcionalmente. Tem que estar, cara, tem que estar na ponta da língua, literalmente, todo o controle dele. Porque ele trabalha muito com a voz. Muito. Sei lá quantos % do trabalho do dublador é voz. É lógico que existe corpo, existe interpretação, existe muita coisa, mas a voz, cara, é fundamental. E por que você deveria fazer pela manhã? Primeiro, porque todo mundo pode acordar um pouquinho mais cedo, 2, 3, 4 minutinhos, 5 minutos no máximo, se você for uma pessoa que está num nível de timidez lá, de marreta para baixo, tá? Se você precisa realmente se esforçar muito, você precisa acordar um pouquinho mais cedo e dedicar um pouco mais. Mas se você tá no nível martelo, tá tranquilo, pô, beleza, segue, vida que segue, acorda 2 minutinhos antes e faz as paradas, tá? E você precisa só focar nisso, Elisandro? Não, você não precisa só focar nisso. Eu aqueço a minha voz, eu trabalho dicção enquanto eu estou fazendo as coisas. Tá, eu acordei, vou lá no banheiro, vou tomar um banho, vou fazer isso, tô preparando café, tô preparando isso. Eu já tô trabalhando minha dicção. Primeiro ponto, cara, Mabel César falou uma parada muito fantástica, eu sempre gosto de citar aqui. Você ficou 7, 8 horas com a sua voz parada, com as suas cordas vocais paradas, sem trabalhar ela. Por mais que você ronque, tá? Você ficou ali dormindo 7, 8 horas. Se você acorda já querendo sair gritando, querendo forçar a tua voz, você vai diminuir a vida útil dela. E hoje em dia a gente está tendo uma vida útil maior do que antigamente. Antigamente você vivia até 60 anos no máximo. Hoje em dia a gente está vivendo até mais. Teve o senhorzinho lá que estava com 120 anos, mas você vive mais. Então se você quer chegar numa idade avançada com a sua voz falando alto, falando bem, as pessoas te entendendo,
Você precisa cuidar dela hoje, não deixa para cuidar dela daqui 20 anos, daqui 30 anos, quando você tiver problema. Eu sempre falo, cara, a fono é maravilhosa. Nossa, a fono é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Se você precisar, vai lá, corre atrás de fono, cara. Mas trabalhe antes de ter problema, trabalhe antes de ter um calo, trabalhe antes de você forçar a tua voz a ponto de você ficar sem ela 1, 2 dias. Só quem passou por isso, por problema de voz mesmo, porque não cuidou, porque foi inconsequente com ela, é que aprende a dar valor. Mas não, você não precisa passar por isso para você poder dar valor, sabe? Dê valor agora, enquanto você ainda consegue usar sua voz sem machucar ela, sabe? Sem ferir, sem dar problema. Você consegue trabalhar muito mais ela. E eu te entendo que é difícil, porque você não aprendeu em lugar nenhum. Na escola não te ensinaram isso. Cara, o máximo que te ensinaram isso foi no canto da igreja, sabe? Foi no coral, foi nessas paradas. Então, eu entendo de fato quando você fala pra mim assim, pô, Elisama, mas trabalhar a voz é difícil. É difícil, cara. Mas existe uma forma simples de você fazer, que é aos poucos. Tudo que a gente tenta fazer uma mudança radical na nossa vida, a gente não mantém por muito tempo. E esse aqui é o jogo do longo prazo. Você não tá querendo dominar sua timidez só amanhã. Você quer dominar sua timidez para sempre. Então é longo prazo. E você começa aos poucos mesmo. Você começa devagarzinho. Como eu falei, cara, faz pela manhã 2, 3 minutinhos. 2, 3 minutinhos, você faz um aquecimento e você tá pronto pro teu dia. Fez o aquecimento, segue tua vida. Depois você volta, faz o aquecimento de novo, no outro dia. Depois no outro dia você faz aquecimento de volta. E você começa a criar uma musculatura na sua dicção, na sua voz, nesse nosso aspecto, né, de expressão, voz, você começa a criar uma musculatura para preparar ela, para que quando eventualmente você precise falar em público, você já esteja preparado para isso. Você não seja pego de surpresa. E ser pego de surpresa vai acontecer, cara. Vai ter momentos onde você não planejou em falar em público, onde você não planejou se expor, se expressar, e de repente vai acontecer e você precisa. E nada melhor do que você estar preparado para aquela ocasião. Tá? Eu não sei se você já passou por alguma situação onde você se preparou muito e você estava preparadaço, assim, você passou... Cara, e quando acontece a parada e você se preparou, você fala assim, nossa, essa é a minha oportunidade, porque eu tô preparado pra cá, sabe? Você tá num pitch, tem ali, desenha um pitch de vendas de 30 segundos pro elevador, o pitch de vendas real oficial, e chegou a pessoa que você precisava para dar aquele pitch de vendas e você se preparou por semanas. É aquele teu momento, cara, você tá preparado, você não vai ficar nervoso, você... Cara, essa é a oportunidade, não o momento de você ficar nervoso. E você vai lá e bum, dá o teu pitch de vendas. A pessoa que você quer chamar para sair, pô, meu Deus, e o que eu falo, você começa a se preparar. Quando chegou o momento de você chamar a pessoa para sair, teve aquele momento onde você conseguiu ficar sozinho com ela, digamos assim. Pô, você vai lá e conversa com ela e chama ela para sair. Isso é, nossa, aquece o coração de uma maneira. Sabe, eu vou gravar um vídeo, vou precisar gravar um vídeo. Aí você vai lá e grava. Se preparou para reunião, para entrevista em grupo, para um monte de coisa assim, e você chega na hora e você fala, cara, é realmente tudo isso que eu desenhei, um pouquinho mais. Só que eu tenho controle aqui da minha ansiedade, da minha timidez, da minha expressão, eu tô preparado para enfrentar isso aqui. Você assume o posto e vai lá e enfrenta. Pô, isso é massa, eu fico feliz. E se você fizer isso, por favor, compartilhe comigo aqui que você deixa meu coraçãozinho quente, cara. Você deixa meu coração feliz. Eu vou acordar todo dia aqui com um propósito ainda mais forte. Meu propósito já tá forte. Tô aqui com você no domingo pela manhã, mas o meu propósito aqui é realmente te ajudar a você melhorar, dominar sua timidez, dominar sua expressão para que você fale em público com segurança. Porque eu sei os diversos e centenas de milhares de benefícios que tem em falar em público, tá bom? Vamos lá para nossa parte de prática, tá? Já chegamos a 38 minutos aqui de episódio. Vamos lá. Prática. Elisam, eu não sei como começo. Eu não sei como que eu aqueço minha voz. Eu não sei como que eu faço. Primeiro ponto. Tem uns 4 ou 5 vídeos aqui longos, onde eu ensino vários exercícios de aquecimento, tá? E hoje eu vou trazer um exercício um pouquinho diferente. Mas é importante que você invista tempo para você aprender. E não precisa ser só comigo, não. Pode assistir outras pessoas. Vai lá, assiste com quem você se conecta. Às vezes você não gosta do jeito que eu falo e tá tudo bem. Mas vai lá, cara. Invista tempo em você. Invista tempo na sua dicção, na sua voz, ok? Para você melhorar isso, controlar. Vamos lá. Como que eu começo? Eu vou começar acordando, porque você acordou. Você acabou de acordar. Tô levando aqui em consideração que você acabou de acordar. Cara, você acabou de acordar. Teu rosto, teu corpo inteiro tava dormindo.
tudo estava dormindo. Tua musculatura, tua voz, tudo, 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 tudo. Então, nossa frequência cardíaca, ela diminui quando a gente dorme. Um monte de coisa acontece quando a gente dorme, tá? Nosso cérebro, ele dá uma reduzida na atividade dele, não é 100%, né? Senão tu morria, mas ele dá uma reduzida na atividade dele. Então, tudo tá dormindo. Quando você acorda, é tipo aquele negócio do Tony Stark lá, que ele bate palma assim e fala, opa, bebê, beleza, vamos lá que o papai chegou. Aí as máquinas ligam, tudo. É mais ou menos isso que você tem que fazer. Você tem que falar, corpo, tá na hora de acordar. Vamos se preparar aí pro nosso dia que a gente vai enfrentar, tá bom? Como que você vai fazer? A primeira coisa, cara, faça uma massagem no seu rosto, de leves, não machuque o seu rosto, pelo amor de Deus. É uma massagenzinha simples, você acabou de acordar, cara, toda a tua musculatura, isso aqui atrapalha muito a nossa articulação. Você pode pensar, nossa, mas como que o músculo da testa interfere no músculo aqui da articulação, do queixo? Como? Cara, massageie tudo, tá? Porque isso influencia a nossa expressão. E isso aqui te ajuda também, sabe no quê? Na cara de sono. Sabe, você acorda com aquela cara inchada de sono? Quando você começa a massagear, você tá jogando sangue pra cá, praticamente. Você tá falando assim, ô sangue, vamos passar aqui? Vamos acordar? Vamos passar por aqui? E você começa a ganhar forma novamente, a ganhar a forma do seu rostinho maravilhoso, tá? Então, você massageia com a ponta dos dedos, massageie de boa, ó, e pra voz, massageie a garganta, tá? Olha pra cima e começa a massagear um pouquinho a sua garganta. E você pode fazer isso enquanto você tá andando pela casa. Você pode fazer isso enquanto você tá indo no banheiro, tá? Você pode fazer isso em qualquer momento. E vai lá e massageia. E aí você faz careta, tá? Pode fazer bastante careta. Ó, não tem ninguém te vendo. Você pode ser feio, pode ser de qualquer jeito, tá? Ninguém tá te vendo. Faz bastante careta. Joga a língua pra fora, puxa pra dentro, joga pro lado, joga pro outro. Faz careta mesmo, tá? Porque você tá acordando os músculos. Você tá falando assim, ei galera, bora acordar. Bora, vamos trabalhar. Dá essa massageadinha aqui, ó, na sua garganta, tá bom? Fala assim, ô sangue, vamos passar aqui, hein? Vamos passar aqui que a gente já vai começar a usar, beleza? 10, 15 segundos você faz isso, 30 segundos, se você tá num nível maior de timidez, faz por 1 minuto. O nível de timidez, ele vai guiar a força que você vai colocar em cima dos exercícios. O tempo que você vai dedicar a isso. Se você tá num nível martelo, por exemplo, da vida, pô, você não precisa dedicar muito tempo. É 15 segundos, 30 segundos, mas cara, se você tá num nível marreta, eu te aconselho, de verdade, 2, 3 minutos, você tem que ficar mais, sabe? Você já viu aquela pessoa que tem facilidade a aprender uma coisa? Cara, ela dedica 1 minuto pra uma parada e ela aprendeu. E você, eu tô considerando que você é um ser humano normal, como eu, que você olha para aquela pessoa que aprendeu em 1 minuto, você fala, pelo amor de Deus, como isso? Eu preciso ler, preciso dedicar 10 minutos para eu aprender essa parada que ele aprendeu em 1. Então eu tô falando com você, porque eu sou assim, tá? Não é, nossa, Elisan nasceu com dom na comunicação, Elisan é isso, Elisan não, cara. Vai lá, faz exercício, tá? Faz esse exercício, ok? Primeira coisa, acorda seus músculos, beleza? Próximo passo é você seguir os exercícios para tonificar. Um exercício que eu vou te passar hoje aqui, e eu sugiro que você trabalhe só ele. Foque nele, tá? Foca nesse exercício, que é a da metralhadora de sopro. Por quê? Quando a gente tem um maior controle sobre a nossa voz e a nossa língua, lembra que eu falei? Eu não gostava de trabalhar muito os lábios, eu não quero trabalhar muito meu lábio, não quero trabalhar muita articulação para ficar falando assim. Eu procurei exercícios onde me ajudaram a trabalhar a minha respiração e me ajudaram a trabalhar a minha língua, tá? Para tonificar ela, ó, Valkyria. Se você tem essa dicção preguiçosa, isso aqui é um excelente exercício para você. E o objetivo dele é você ficar por mais tempo. Quanto mais tempo você conseguir ficar soltando o ar desse exercício, melhor você vai ficar. Porque quando vai chegando no final, a gente vai perdendo o controle sobre a língua. E aí que tá o jogo. Você começa a tonificar ela para que ela consiga, ainda assim, continuar mantendo o mesmo ritmo. O que é? É o sopro. Você vai inspirar, você solta todo o ar primeiro. Inspira, focando no diafragma, inspira. E você vai soltar o ar fazendo... Cara, quanto mais tempo você conseguir fazer isso, melhor é.
Por quê? Você vai diminuindo o ritmo. Isso aqui é bom para ansiedade também, porque você está trabalhando respiração e tudo mais. Então você vai diminuindo o ritmo. E esse aqui é bom para você fazer 5 minutos antes de entrar na reunião, antes de falar com a pessoa que você gosta, antes de gravar um vídeo. É bom sempre você fazer de manhã, né, para você acordar, opa, músculo, acordei, mas é bom para você ainda assim reduzir a ansiedade quando você está prestes a entrar no momento de grande exposição, e você ainda trabalha mais a sua articulação, a sua dicção. Você fala assim, cara, acordei, vamos aí, vamos embora, vamos se esperto que a gente vai te usar aí agora, tá bom, dicção? Então fica atento, ok? Você vai inspirar e você vai controlar a saída de ar, não é fazer... Não é para acabar em 1 segundo. É para você fazer por mais tempo possível. Cara, 1 minuto, porra, vai lá, bate 1 minuto. 2 minutos, bate 2 minutos. Ah, mas eu não começo com 2 minutos. Eu começo com 15 segundos e para mim é difícil. Pô, beleza? Começo com 15 segundos. Quantas vezes eu faço isso? Não faz muito, porque quando a gente trabalha muita respiração, a gente manda muito... É como se você estivesse mandando muito sangue com oxigênio demais para o seu cérebro. E aí você começa a ficar tonto. Então eu sugiro para você que trabalhe isso umas 7 vezes, tá? Você vai inspirar no máximo, 7 vezes no máximo. Olha aí o nível de timidez teu. Se você tá no nível de timidez aí, marreta, britadeira, cara, trabalha 7 vezes no máximo, tá? Não passa disso. Martelo, trabalha 2, 3 vezes, isso que já fica show, ok? Porque existem outros exercícios de dicção que você também pode aplicar. Mas esse é um excelente exercício para você trabalhar a sua língua e trabalhar a sua respiração. Você tonifica a sua língua, porque é ela que dá o controle da saída do ar. Você não pode fazer assim, ó. Perder o ar. Não, você tem que fazer um contínuo, cara. E você segue. Faz isso umas 3, 4, 5 vezes no máximo, beleza? Sem voz. Não é fazer... Não, sem voz, ok? Só soltando o ar. Porque você acabou de acordar. As tuas cordas vocais, elas estavam paradas, você tá passando ar ali, você tá começando a incentivar elas, você tá falando assim, cara, a gente vai começar a falar daqui a pouco, então vamos aquecer aqui, tá? Vamos acordar aí, voz, vamos acordar aí, cordas vocais, beleza? E o próximo passo que você tem disso é você colocar a voz, de fato, para você aquecê-la, aquecer as suas cordas vocais. E como que você aquece? Existem diversas variações para esse exercício, mas eu quero te passar um aqui, que é você trabalhar trabalhar o grave e o agudo. Porque quando você trabalha o grave e o agudo, você começa a controlar ainda mais o seu tom de voz. Tem gente que, cara, tem uma voz fina e tá tudo bem ter voz fina, e tem gente que tem uma voz grossa e tá tudo bem ter voz grossa. Só que o mais legal disso, é quando você consegue controlar quando você quer falar fino e quando você quer falar grosso. Porque a entonação, ela não é você ser agressivo, ser estúpido, ser idiota. Não é isso. A entonação é você falar com ênfase as coisas. Eu não preciso ser ríspido. Esse é o meu jeito de falar, tá? O meu jeito de falar é assim, é falar sério, é falar isso. Eu sou muito brincalhão, sou de fato. Mas quando eu tô falando de um assunto que eu sei que você sente dor por isso, eu sei que você passa por grandes crises de ansiedade. Eu sei disso, cara. Eu sei porque eu tenho aluno que passa por isso. Então, é um momento que eu não gosto muito de ficar brincando. É um momento que eu entendo que a gente precisa falar sério. E não tem problema em falar, ser divertido, sabe? Mas eu só quero que você me leve a sério pelo que eu tô falando aqui. Eu tô falando com base naquilo que eu aplico nos meus alunos, com base naquilo que eu apliquei na minha vida, tá? Então, não é não tirei do sovaco esse negócio aqui, tá? São técnicas que eu utilizo há muito tempo, beleza? Então, agora você vai começar a colocar voz. Eu divago demais, né? Mas é importante devagar um pouquinho para você entender os poréns desses exercícios. Depois que você fez a metralhadora de sopro, que é o... E você vai seguir por quanto tempo for necessário, faz 1, faz 2, faz 3 vezes. Agora você vai voltar e você vai colocar voz nisso, tá? E como que a gente coloca a voz? Não é forçando a nossa voz. Ainda a gente foca no nosso diafragma, foca no seu diafragma e você vai colocar um pouquinho de voz. Você vai soltar todo o ar. Agora você vai inspirar. E você vai começar no agudo. O grave é o mais difícil. O grave, ele é o que tende a ser mais difícil. Eu percebo isso diariamente com meus alunos. As pessoas, elas conseguem muito bem jogar pro agudo. Você joga lá.
Mas quando chega pro grave, é pro grave mesmo, joga o máximo de grave possível. Joga pra sua voz de cabeça. Se você não sabe o que é voz de cabeça, tem vídeo aí ensinando, que eu fiz o Abelhinha, por exemplo, te ensina a trabalhar a voz de cabeça, voz nasal, né, voz do topo da cabeça, voz nasal e voz de peito, ok? Então, joga pra sua cabeça, ok? Joga lá pra cima, assim. Joga lá pra cima. E aí você faz isso também, umas 2, 3 vezes. E ó, tá pronto, cara, tá pronto. Você pode seguir teu dia, tá? Você já fez o Elisanzinho feliz aqui se você fez isso, entendeu? Tá pronto, tá maravilhoso. Outro ponto é você adicionar outros exercícios. Ah, Elisan, não gostei muito desse. Tá tudo bem se não gostar. Tem exercício que você não vai curtir mesmo, tá? Vai lá, procura outro vídeo, procura outro exercício que eu trago aqui sobre dicção, sobre voz. Porque, de novo, se você quer falar em público, se você quer se expressar, você precisa controlar a sua dicção. Ela é parte fundamental desse jogo. Quando você começa a travar, cara, com a dicção, você tá falando uma parada e você começa a travar com coisa simples, vai te gerar mais ansiedade, vai te gerar mais timidez e você vai ficar com muita vergonha, cara. Entendeu? Então, e vai travar de volta, e vai continuar travando, e vai continuar travando. E você só quer ir embora dali, você só quer falar, pelo amor de Deus, para de travar, Elisa, eu só quero ir embora daqui, nunca mais eu quero voltar. Ok? De novo aí, ó, mais um vídeo de 50 minutos. Pelo amor de Deus, Elisa, não consegue falar em 30 minutos. É porque é muita informação, gente. É muita informação. Se aqui eu falo 50 minutos dentro da oficina, então, pelo amor de Deus, são horas e horas e horas e horas de conteúdo lá, tá bom? Gente, é isso. Eu espero que você tenha um excelente domingo, uma excelente semana. E eu te vejo amanhã, 9 horas da manhã, aqui no perfil, aqui, Elis_JR, tá bom? Um beijo e até a próxima.